proposta é interface e vou falar da interface a partir de exemplos de conteúdo, né? Nessa primeira tela, por exemplo, a minha proposta é no sentido assim, de que o prefeito ele clica o menos possível, né? É para ele achar uma informação. Então, a minha primeira tela do projeto Universidade seria Universidade, um dashboard com notícias, o que está acontecendo de importante, por exemplo, nessa semana, né? E aí ele teria acesso já logado a ícones centrais e principais, não é? Por exemplo, contato, notícias. Esses recursos seriam um ícone de conteúdo, né? Por exemplo, o que é conteúdo? Livros, notas técnicas, vídeos de vários temas e por áreas, não é? Um segundo grande ícone de capacitação, que esse é o exemplo que eu vou seguir no meu aplicativo. Outro grande ícone, boas práticas, e quem somos e os nossos apoiadores nacionais e internacionais que estão nessa plataforma. Então essa é a primeira tela de navegabilidade dele, né? Ele já acessa e tem esses blocos de informações. Como no site da CNM, como você tem esses blocos principais, e quando você passa o mouse, você sabe os subitens dentro de cada desse bloco, sem necessariamente você ter que clicar. Porque a minha preocupação é sempre de que ele não fique no eterno clique, 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 até ele achar a informação. Acho que isso para um prefeito, principalmente os nossos prefeitos, não são tão jovens, eles podem se perder e o nosso prefeito gestor quer informação imediata. Ele não quer ficar clicando, procurando eternamente. Então, meu exemplo do aplicativo seria, bom, quero saber sobre capacitação. O ícone de capacitação, ele passa, tem acesso. O que tem capacitação? Cursos de AD, laboratórios, fóruns e comunidades de conhecimento. Quero saber sobre laboratórios. O que é isso? Não é? Então, ele clicaria em laboratórios e, se estivesse disponível naquele momento, qual seria a proposta? Por exemplo, esses laboratórios seriam webs conferências ou hackathons, por exemplo, de muitos municípios sem um problema concreto. Sei lá, gestão de praia. Você reuniria os experts de várias universidades, não só universidades, mas gestores também, outros prefeitos, para numa comunidade, numa discussão, né? Apresentar soluções sobre isso. Né? Apresentando soluções, ou seja, teve um momento de discussão, ou seja, isso tem o hackathon, vem a discussão central do problema, as propostas, discussão de propostas e a aplicação dessas propostas, porque às vezes tem propostas que não são aplicáveis, não é? E no segundo passo de navegabilidade, após essa discussão, viria os registros, o boletim, ou seja, o resultado dessa discussão. É a partir de eu estou citando um exemplo de conteúdo, mas de navegabilidade, como ele iria, por exemplo, a partir de um ícone. Seria em termos de layout, né? Pensa no layout, mas não na minha letra. Então vamos lá. E aí, o que você achou? O que você achou dessa interface de navegação como uma proposta para organização e consumo de todo o nosso conteúdo? Tá. Não, a interface é bacana, assim. O que tem que se tomar cuidado, assim, é porque você vai acabar tornando... Você vai ter que rolar o aplicativo para baixo. E, às vezes, ele pode ficar alguma informação importante escondida, né? E ter que... hoje em dia, igual o Instagram, né? Você tem que ficar rolando, já é um costume que nós temos. Então, até um ponto positivo. Só que, às vezes, dependendo talvez do tamanho da letra ou como é que vai ser apresentado, você não consiga identificar de cara, porque como você tem uma lista grande ali de informações, ele pode passar despercebido. Talvez dessa forma aqui, sejam duas colunas, para evitar que você tenha que ficar rolando muito a tela, porque sempre vai estar adicionando. Não vai parar aqui, não tem só essas informações, pretende-se colocar mais coisas, né? Então, se você ficar rolando muito a tela, você não... E o que você achou, então, dessa interface? Positiva, negativa? Também é válido. Mas se você tivesse que optar entre vantagens e desvantagens entre essa e a anterior? A anterior eu acho mais dinâmica. Dinâmica. Isso, ela visualmente ela é mais bonita, ela é mais recente. Mas também essa aqui, ela supre... Pro nosso público, aquela ali, eu acho que ela
o público do prefeito, do município. Pelas informações apresentadas seria mais fácil. Porque o prefeito não lê muito. Então, se você coloca às vezes um assunto aqui muito extenso, ele não vai ler. Exemplo disso é a senha. A gente coloca a senha no meio do texto para justamente quando a gente envia para o município, para ver se ele vai ler o material todo. A gente está fazendo desse jeito. Aí assim, eles ligam, a gente não recebeu a senha. Você leu o material todo? Ele não. Aí ele vai ler e acha a senha. Então, a gente está tipo, meio que testando o como que a gente tem. Se a gente coloca vermelho, ele acha. Se a gente coloca preto e negrito, não acha. Mas assim, de 10 que você manda, quantos não acham a senha? 3. Não acha? Não acha. 7 acha. 7 acha. Exatamente. Legal. Entendeu? Não é tão mal, mas ainda tem que... Mas o cara não lê. Exatamente. Então, assim, a gente está sempre testando ali o que o nosso público gosta. Eu mando o WhatsApp. Eu mandei um texto esses dias, eu tinha que rolar a mensagem para ele ler todo, ele não vai ler. Eu tenho que colocar pelo menos 2 parágrafos e colocar em negrito a palavra mais importante para ele sentir interesse em continuar lendo a matéria. Entendeu? Legal. Então, a gente tem que... Vamos pro terceiro?